O título dessa mensagem é Decisões Essenciais para a Sua Saúde Espiritual. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo. A vida, ela é muito curta para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer. Já prestou atenção? Você nunca vai conseguir fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. Eu tenho mais livros do que a minha capacidade de leitura, mas é um comichão que quando eu estou diante de uma biblioteca, de uma livraria, eu sempre dou um jeito de comprar alguma coisa. Agora mesmo, hoje a gente terminou a reforma lá em casa e que eu peguei um dos quartos e eu transformei num gabinete e fiz um estante bem grande para poder caber os meus livros, porque está tudo distribuído dentro da casa. E aí agora eu vou ter um lugar só para mim, para poder estudar e ficar ali tranquilo. O tempo, todos nós temos 24 horas, mas nós não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente quer. E aí, por conta disso, a gente precisa ser mais seletivo. A gente precisa tomar escolhas, fazer decisões, porque na nossa agenda não cabe tudo aquilo que a gente gostaria. E toda escolha, ela envolve você abraçar alguma coisa em detrimento de outra. Você, quando faz uma escolha, você, quando opta por algo, você deixa de lado as outras coisas. Por exemplo, quando você decidiu casar com a sua esposa, você abriu mão de todas as outras. Entende? Então, para você, agora só existe aquela ali que é a sua esposa, a mulher quem você fez a aliança diante de Deus, e com ela você vai seguir até a vinda de Jesus. Amém? Então, a escolha é isso, é você faz algo, e Paulo aqui ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele tinha um objetivo na vida, ele tinha um desejo, e o seu objetivo era de agradar a Deus. Então, todas as outras coisas, Paulo agora deixa de lado, ele abre mão dessas coisas para ele atingir o seu alvo. Tanto é que em Filipenses, no próprio capítulo 3, no versículo 7, ele diz que passou a considerar como prejuízo, como perda, por causa de Cristo, todas as outras coisas. Ele decidiu não ter o seu coração dividido. Então, eu e você também precisamos tomar decisões. Por exemplo, quando a gente vai fazer um check-up, e aí o médico diz, olha, você está com colesterol alto, você está com a glicemia alterada, e você precisa fazer escolhas, porque se você continuar com os mesmos hábitos que você tem hoje, você não vai terminar bem. E aí você se conscientiza e diz, e aí doutor, o que é que eu preciso? E aí ele agora vai prescrever novas atitudes, novos hábitos que você vai ter que implantar na sua vida e abrir mão de outros hábitos, porque se você quer alguma coisa diferente para a sua vida, você não pode continuar com as mesmas ações que você teve até agora. Se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Você entende? Amém? E aí então você faz essas escolhas. Isso tanto em relação à nossa saúde física, da mesma forma em relação à nossa saúde espiritual. Existem decisões que nós precisamos ter na nossa vida espiritual para que nós possamos estar bem espiritualmente, para que nós possamos seguir, como disse o apóstolo Paulo, olhando para o alvo que é Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam e focando naquilo que verdadeiramente importa. Pastor Germano, que esteve aqui há pouco, quando ele, na palavra de dízimos e ofertas, ele falou muito bem sobre essa questão de escolhas. Quando ele decidiu abrir mão daquele imóvel que o Senhor tinha pedido para ele, ele estava dizendo o seguinte: Senhor,
Te agradar para mim é mais importante do que o teu patrimônio. E isso é uma escolha. Que essa escolha com certeza impactou e está impactando a sua vida até hoje. Na primeira parte dessa mensagem, nós falamos sobre a primeira decisão, que foi a decisão que eu chamei de decisão da bondade. O que é que implica essa decisão da bondade, pastor? É que eu não passarei adiante qualquer coisa que prejudique alguém. Então, quando eu decido ser bom, eu decido o seguinte: eu não vou passar adiante nada que prejudique outra pessoa. E aí, na ocasião, nós falamos até sobre aquelas 3 peneiras. A peneira da verdade, em que a gente diz, antes da gente passar adiante qualquer informação ou conversa sobre alguma pessoa, a gente perguntar: é verdade isso? Eu tenho certeza que é verdade ou é um boato? Aí depois, se passou pela peneira da verdade, a gente coloca na peneira da bondade. Se isso tivesse sendo dito sobre mim, eu gostaria de que as pessoas estivessem espalhando essa coisa, eu gostaria que estivesse comigo o que eu estou querendo fazer com essa pessoa, e aí ela não passou na peneira da bondade, você deixa de lado. Mas se passou na peneira da bondade, aí você vai para a última peneira, a peneira da necessidade. Qual a necessidade que eu tenho de espalhar essa história? Vai edificar alguém? Vai contribuir para o reino? Vai abençoar alguém? Se não passou nessa peneira, então não vai. Essa história chegou em mim e vai morrer em mim. Por quê? Porque eu decidi não passar adiante qualquer informação que prejudique alguém. Está comigo até aqui? Eu estou só recapitulando o que a gente falou até então. Então, diante disso, nós vamos agora dar continuidade a essa mensagem sobre as decisões essenciais para que nós possamos ter uma vida espiritualmente saudável. Quem aqui gostaria de ser espiritualmente saudável? Amém? Hoje nós estamos vivendo uma época em que todo mundo está procurando ser saudável no corpo, né? A gente vai, as academias estão cada vez mais lotadas, é por isso que elas se multiplicam, em cada esquina abre uma academia nova, é assessoria esportiva, é todo mundo correndo atrás aí de cuidar da saúde, uns por uma questão de estética, outros por uma questão mesmo de funcionalidade ou de sobrevivência, mas o fato é que as pessoas estão hoje se conscientizando mais. Antigamente, por exemplo, você viajava para uma cidade do interior e as pessoas eram sedentárias, você não via ninguém nas praças se exercitando. Hoje a gente vai na própria BR, você encontra pessoas fazendo caminhada. Por quê? Porque as pessoas estão cuidando mais dos seus corpos. Porém, parece que à medida em que a gente cuida mais dos nossos corpos, a gente descuida mais da nossa vida espiritual. E aí você precisa ter equilíbrio na área física, mas você precisa também cuidar da sua espiritualidade. Amém? E eu queria falar hoje sobre uma decisão específica que você precisa ter na sua vida para que você seja saudável espiritualmente. Pastor, que decisão é essa? É a decisão da humildade. Ou seja, você nunca vai aceitar qualquer glória para você mesmo. Amém? Diga assim para a pessoa que está do seu lado: eu não vou aceitar qualquer glória para mim mesmo. Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, e hoje nós vamos dar uma boa passeada aqui pela Bíblia, diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o louvor às imagens de escultura. O que isso significa? Significa que Deus é um Deus zeloso, que Ele não dá e nem compartilha a sua glória com ninguém. É muito bom, é desejável, é saudável, é salutar nós colocarmos os nossos talentos a serviço de Deus. Se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem uma capacidade, você colocar isso a serviço de Deus é tudo aquilo que a Bíblia Sagrada recomenda. O problema surge quando nós queremos tirar uma vantagem pessoal
do nosso dom, do nosso talento, da nossa capacidade. E aí, quando a gente quer usar o dom, o talento que Deus nos deu, a posição que Deus nos deu, para nós tirarmos vantagem disso, aí é que nós entramos num terreno minado, num terreno perigoso, que é buscar o prestígio entre os santos, que é buscar o prestígio na igreja. Se já é ruim você buscar o prestígio no mundo, imagine você tentar buscar o prestígio dentro da igreja. E nós vivemos hoje em tempos de grande exposição. Nas redes sociais, as pessoas estão em busca de engajamento. Nós precisamos então estar atentos às instruções de Jesus, porque nessa época de grande exposição, a pessoa dá um espirro, ela publica. A pessoa acorda, ela já está ligando o celular e já está no ao vivo. Então nós estamos acostumados, e cada vez mais, com esse celular na mão, nós estamos cada vez mais tendentes a nos expormos. E a pergunta é a seguinte: qual é o nosso objetivo com isso? Jesus, ele diz aqui em Mateus, no capítulo 6, ele nos dá algumas instruções quando nós formos fazer alguma coisa, tanto em relação à caridade ou em relação a qualquer serviço que nós possamos prestar para Deus. E eu queria convidar você a acompanhar comigo Mateus capítulo 6, versículo 1. Diz assim, guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. No versículo 2 ele diz: quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti. No versículo 3 ele diz: não deixe que a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Que a tua caridade, no versículo 4, fique em secreto, e o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Então, querido, deixa eu lhe perguntar algo. Você, quando faz algo, você está buscando agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu agrado a Deus, não importa que eu desagrado. Agora, se eu desagrado a Deus, também não importa que eu venha agradar. Deu para entender? Às vezes, e isso é muito comum, especialmente em pessoas que estão em posição de liderança, que você quer agradar as pessoas, você quer ser bem quisto entre as pessoas, você não quer melindrar com ninguém, você pode começar a agir por conveniências e não por convicção. E aí, quando você faz isso, você corre o risco de desagradar a Deus, porque você não quer perder a graça diante dos homens. Mas deixa eu lhe dizer, se você perde a graça diante de Deus, com certeza, é questão de tempo, você também perder a graça diante dos homens. Então você precisa, eu e você precisamos, na nossa vida, tomar uma decisão. Eu vou agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus. Eu quero ter graça diante do meu Deus. Porque se eu tiver isso no meu coração, Deus se responsabiliza, irmãos. Amém? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele diz: porventura procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Se você procura agradar as pessoas, você não é servo de Cristo. Pastor, o senhor está querendo dizer que a gente tem que ser bruto, ignorante? Não estou falando desse tipo de coisa, de falta de educação. Eu estou falando de você abrir mão de princípios e valores para poder ficar bem na fita, ou agradar as pessoas, ou não se indispor com ninguém, e aí você comprometer valores e princípios da palavra de Deus. Você está entendendo até aqui? Amém? Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração para o Senhor, e não para os homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vós estáis servindo. Então, quando eu estou fazendo com o objetivo de agradar a Deus,
de trazer glória a Deus e não de me projetar e não de ficar bem na fita, o Senhor, Ele vê, e a Bíblia diz, é a Ele que eu estou servindo. Amém? Então, busque não ter glória para si mesmo. Jesus, Ele não só ensinou, quando Ele falou aqui, que quando você der algo, não sai da tua mão esquerda o que fez à direita. Mas Jesus, Ele não apenas ensinou, Jesus, Ele deu exemplo com a sua própria vida. De alguém que não estava buscando glória para si, porque Ele veio para agradar ao Pai. Ele mesmo disse o seguinte: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essa deve ser a mesma atitude que nós temos. E certa vez, então, lançaram um desafio para Jesus. É mais ou menos aquela tentação que Satanás colocou: olha, toda a glória deste mundo eu te darei se prostrado me adorares. E ali ele já disse logo para que veio: isso não é para mim. Só que agora Jesus, ele já está no seu ministério, ele já está vivendo aqueles 3 anos de ministério. E aí alguém chega para ele e diz o seguinte, João 7:1, acompanhe comigo. Lançam o desafio de: ei Jesus, faz teu nome. Já ouviram essa expressão? E às vezes a gente até brinca aqui, quando alguém está declarando o amor, o marido pela mulher ou vice-versa, a gente diz: vai lá, faz teu nome aí, né? Ou seja, é uma palavra que significa o seguinte, ó, se garanta aí. Então alguém chegou para Jesus e disse: ó, Jesus, faz teu nome aí. E aí Jesus, em João 7:1, diz o seguinte, a palavra: depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima, e sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar, vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as tuas obras, aquilo que tu fazes. Em outras palavras, rapaz, tu quer ficar famoso e tu faz grandes coisas aqui, vai para onde tu ganha projeção. E no versículo 4 eles dizem: porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas essas obras, manifesta-te ao mundo. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: Jesus, olha, quem não é visto não é lembrado. Conhece essa expressão? Por que muita gente vai, principalmente homens de negócio ou pessoas que estão querendo projeção, estão querendo fazer network, eles vão a festas, vão a encontros, vão em reuniões, para quê? Para fazer network, porque quem não é visto não é lembrado. E aí disseram para Jesus: olha Jesus, tu está fazendo o que tu fazes, não é todo mundo que faz o que tu faz, então vai lá, te projeta, mostra a cara, mostra para que tu vieste. E aí Jesus, no versículo 5, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou, para vós porém qualquer hora é correta, podeis subir vós à festa. Eu neste momento não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras, a eles permaneceu na Galileia. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não vim para me projetar, eu não vim para trazer glória para mim. Eu vou andar no compasso de Deus, eu vou seguir a agenda de Deus, eu não vou fazer a minha própria agenda. Meu querido, deixa eu lhe dizer, decidir não buscar glória para si é você decidir o seguinte: Senhor, eu quero te agradar, eu não estou aqui para fazer meu nome, eu não estou aqui para me projetar, eu não vim com esse objetivo. Eu quero que a minha vida seja vivida de tal forma que traga glória somente ao teu nome. Amém? Em relação ao nosso papel em qualquer ministério, ou se você já está liderando, ou se você tem alguma função dentro da casa de Deus, ou se você quer se disponibilizar um dia a servir ao Senhor, que é o natural. E aí deixa eu apenas fazer um parênteses: pastor, eu me converti agora, e aí o que é que eu faço? Eu vou assistir só os cultos, ficar aqui? Não, você vai assistir os cultos, mas você vai também se engajar, você vai se voluntariar.
Quem aqui ainda não se voluntariou em nenhum no ministério? Quem aqui ainda não serve em nenhum ministério? Tem alguém aqui? Temos algumas pessoas. Então, o normal é que uma vez que você se converteu, agora você comece a trabalhar para o Senhor. Você comece a se voluntariar na casa de Deus. E aí, se você chegar depois aqui para o pastor Pedro e disser: pastor, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, como diz o cântico. Com certeza o pastor vai lhe encaminhar e você vai poder se engajar e servir. Amém? Aproveite agora que teremos o culto dos voluntários, né? E aí você vem nesse culto e vai preencher a ficha e dizer: pode contar comigo. Eu estou aqui para servir a Deus e Deus vai fazer de você um grande instrumento das mãos dele. Amém? Por quê? Porque você é talentoso? Não, porque Deus é quem capacita. Deus é quem faz. Você acha que eu estou aqui por quê? Com essa voz linda e maravilhosa? Estou aqui porque Deus me colocou. E se Deus chama, como eu falei há pouco para o D'Angelo. O D'Angelo chegou e disse: pastor, vai pregar hoje? Eu disse: vou. Estou na escala, eu estou obedecendo a escala. Amém? E aí Deus conta comigo quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu estou aqui apenas para servir. Amém? Então, em relação ao ministério, eu quero lhe dizer o seguinte: ou se você já está no ministério, ou se você quer se voluntariar, você precisa entender que o seu papel no ministério é de aprofundar o seu ministério, é aumentar a sua comunhão com Deus. E a Deus compete expandir o seu ministério, se assim Ele desejar. Você não vai entrar no ministério para se projetar. Você não vai se envolver na igreja para fazer seu nome. Você vai servir a Cristo. Então, não deve ser nossa preocupação: eu vou projetar o meu nome, eu vou projetar o nome da igreja Nova Criação. Você está aqui para expandir e projetar o reino de Deus. Amém? E naturalmente a igreja vai se beneficiar e a igreja vai crescer. Por quê? Porque você está servindo ao Senhor. Mas a motivação não deve ser a expansão, a glória, a projeção. Porque se fosse assim, irmãos, imaginemos um missionário. Adiantou no começo. Imagine um missionário que é missionário lá nos ribeirinhos do Amazonas. Que lá a igreja só cresce quando nasce um menino novo. E aí esse pastor vai ser frustrado porque ele não está conseguindo fazer a igreja crescer. Mas o critério não vai ser o crescimento da igreja. O critério vai ser a fidelidade dele a Deus naquilo que Deus colocou nas mãos dele. Amém? Você entendeu? O que Paulo diz? O que se requer dos dispenseiros, aqueles que cuidam da dispensa, do mordomo, é que sejam encontrados fiéis. O dispenseiro não esteja colocando a mão, desviando alimento da dispensa do patrão. Que ele seja encontrado fiel. Então, o meu papel e o seu papel na obra de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus, não é buscar glória para o meu nome, para o meu ministério, para aquilo que eu estou fazendo. O meu e o seu papel é buscar a glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem muita gente aí que cresceu igreja, fazendo um nome grande, se expandindo, e aí acha que por conta disso ele tem licença para fazer o que quer, fazer coisas erradas, e Deus ceifa. Entende? Porque não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para agradecer o nome do Senhor. Meister Eckhart, um filósofo e um teólogo da igreja anglicana, ele pregou certa vez um sermão sobre aquela passagem que Jesus purifica o templo, expulsa os cambistas, expulsa os vendedores do templo. E ele diz o seguinte na mensagem dele: ora, nada havia de errado com aqueles homens que vendiam e compravam ali. Não havia nada de errado em trocar dinheiro ali, aquilo que tinha que ser feito.
O pecado deles se resumia no fato de fazerem isso para obterem vantagem, lucro. Eles ganhavam certa porcentagem ao servir ao Senhor. Deixa eu explicar. O povo vinha anualmente a Jerusalém de todos os lugares para adorar. E eles sacrificavam animais. E ficava difícil você viajar arrastando um bode, um cabrito, quilômetros e quilômetros, para poder chegar e apresentar ao sacerdote em sacrifício. O que foi que os sacerdotes fizeram? Tiveram uma ideia genial. Vamos criar ovelhas e vamos colocar aqui no curral. Quando o peregrino vier e ele vai querer sacrificar, ele compra da gente. Ele compra o carneirinho, a ovelhinha para a gente sacrificar. E o preço, a gente coloca o preço que a gente quiser, ele não vai ter opção. E aí eles começaram a transformar a casa de Deus no local de comércio. E por isso que Jesus se indignou e pegou o chicote e saiu derrubando mesa de cambista. Por quê? Porque transformaram a casa do meu pai no local de comércio. E o próprio pregador fez a aplicação. Ele disse o seguinte: quem quer que sirva por uma recompensa, por um pouquinho de glória que possa tirar desse serviço, é um comerciante e deve ser expulso do templo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: sirva a Deus sem esperar vantagem qualquer de aplauso, de dinheiro ou de prestígio, de qualquer outra coisa. Do contrário, você vai perder, você vai espantar a comunhão com Deus da sua vida e a saúde do seu espírito. Você pode se tornar um grande empresário da fé, uma grande pessoa de projeção, mas deixa eu lhe dizer, você vai perder a comunhão com Deus, porque Deus não faz negócios. A glória dele ele não dá para outro. Ele é zeloso. O versículo que eu li diz: eu sou zeloso pela minha glória. Irmãos, nós não temos motivo nenhum para nos gloriar. Se você sabe cantar bem, se você sabe pregar bem, isso não faz de você ninguém especial. Amém. Entende? Porque nós temos pessoas aí no mundo secular. Eu assisti recentemente um show de 30 anos do Bocelli, aquele cantor de ópera, Andrea Bocelli. Eu nunca vi na minha vida nenhuma pessoa da face da terra com a voz daquela. Não existe. Não existe. E aí às vezes a gente está na igreja porque sabe cantar um pouquinho, porque sabe tocar um pouquinho, porque sabe pregar um pouquinho, a gente já se acha. Ei, irmão, a glória não é sua, a glória é para Deus. Amém? Só para encerrar aqui, porque seria mais coisa, mas nós vamos parar por aqui, porque a hora é augusta. João Batista foi um exemplo de uma pessoa que buscou a glória de Deus e não a dele próprio. Olha o que aqui diz lá em João 3,22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Porquanto João ainda não tinha sido aprisionado, então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E dirigiram-se a João e lhe disseram: Rabi, mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, que tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. A turma da confusão, né? Ei, João, Jesus, aquele que tu estava dando testemunho, está batizando também. E o pessoal, ao invés de vir se batizar aqui contigo, está indo agora se batizar com ele. E aí agora, como é que vai ficar aí teu prestígio, teu ministério? Porque o ministério do irmão ali está crescendo mais do que o teu. E aí o que foi que João Batista diz? Versículo 27. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Primeiro, ele entendeu que
Se Deus estava agindo por meio da vida de Jesus, é porque era obra de Deus. E ele vai se levantar contra Deus? Deixa. Ao que João acrescentou: um homem não pode receber coisa nenhuma, a não ser que Deus a tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo lhe serve e o ouve. Alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Tem muita gente que não está entendendo o que João entendeu: que a honra pertence ao Senhor. E quando nós entendemos o nosso papel, nós nos alegramos, irmãos, em trazer glória a Deus e não a nós mesmos. Quando você entende quem você é e por que você está aqui, você vai ter a alegria. João disse: ó, eu já estou alegre, porque eu já cumpri a minha tarefa, eu já cumpri a minha função. Importa que ele cresça e eu diminua. Sabe o que me entristece? É ver crentes buscando destaque, orando e pedindo a Deus. Tem crente que ora assim: Senhor, me honra. Já viram? Tem gente que ora assim: ó Senhor, me honra, Pai, me honra. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que você está precisando ler a Bíblia. Olha o que Jesus fala lá na parábola de Lucas 14. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa do importante fariseu, todos observavam com atenção, observando os convidados, como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa. Jesus, então, quando viu aquilo, ele propôs uma parábola. Jesus, ele chegou e viu todo mundo que é os primeiros lugares, que é o lugar de destaque na mesa. E Jesus ficou observando ali, e aí ele foi contar uma parábola. Ele disse o seguinte: quando fores por alguém convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que as convidou se aproximará e te pedirá: ei, cede o lugar e volta lá para trás. Ripa lá para trás. E aí você vai ter uma grande humilhação. Então, quando for convidado, dê preferência aos lugares menos importantes. Porque se você sentar lá atrás e se o dono da festa chegar e dizer: ô fulano, por favor, sente aí, não, eu queria que você sentasse aqui, é diferente. Não foi você que se candidatou, não foi você que buscou. Entende? Se Deus, irmãos, quer exaltar alguma coisa na nossa vida, não é isso que nós devemos buscar, porque se ele fizer, o mérito vai ser dele. Não foi que nós buscamos, não foi que nós cavamos, não é isso que eu estou buscando para a minha vida. Nós vivemos num mundo competitivo em que as pessoas dizem o seguinte: todo mundo tem que buscar seu lugar ao sol. Ei, deixa eu te dizer, o sol nasce para todos. Não precisa você buscar um lugar ao sol, basta ficar sair debaixo do telhado que você já está no sol. Aqui no Ceará tem um sol para cada cearense. Então você não precisa se preocupar em buscar lugar ao sol. Entende? Você precisa se preocupar em agradar a Deus. É isso que importa. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O apóstolo Paulo, ele diz assim em 2 Coríntios 10:17: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Lá em Jeremias, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Sabe qual é a glória que você deve buscar para a sua vida? É conhecer a Deus. Aquele que se gloria, se gloriar, para o bom cearense, é se gabar.
Entendeu? Se você quer se gabar, tem um motivo para se gabar, o motivo deve ser: eu vou conhecer mais a Deus. Porque se você entender isso, você já tem motivo de sobra para se alegrar. Sabe por quê? Porque se você conhece a Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Você tem a maior honra que alguém pode ter nessa terra: conhecer a Deus. Irmão, sabe o que é no meio de 7 bilhões de habitantes você ser salvo? No meio de 7 bilhões de habitantes você conhecer o Senhor. O pastor falou aqui há pouco, pastor Germano, que dos problemas que existem lá na Índia, pessoas que foram castradas, que não sabem nem a sua identidade sexual, quanto mais a sua identidade espiritual. Você está aqui, você foi salvo, você foi lavado, você foi remido no sangue de Jesus. Você está numa igreja que preza pela palavra de Deus, de pastores sérios, comprometidos, que amam a obra de Deus. Então, que privilégio você tem, irmão, de estar hoje nesse lugar. Essa é a maior honra, a maior glória que você deve ter na sua vida. O resto se desfaz. O resto é resto. Busque uma coisa: se você quer se gloriar na sua vida, se você quer ter um motivo de alegria, de orgulho, de honra, seja conhecer a Deus. Amém? Queira conhecer a Deus. Quanto mais você subir espiritualmente, mais você vai descer no degrau da humildade. Uma pessoa que é orgulhosa, ela pensa que conhece a Deus. Não conhece, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste. Não quero, não dá para andar. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não se prostra. O orgulhoso, ele quer que alguém se prostre diante dele. Nesse mundo, a gente mede o tamanho de uma pessoa pela quantidade de pessoas que estão a serviço dela. Você diz: rapaz, ali o Tasso Gereissati, quantos empregados ele tem ali, e todo mundo ali, se ele passar no Iguatemi, todo mundo é o patrão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: no reino de Deus não é assim. Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o grande, que seja o servo de todos. Amém? Os pastores, essas cadeiras aqui, o pastor Pedro, ele reserva e pede sempre os pastores para estarem aqui. Mas deixa eu lhe dizer, não é para poder colocar num degrau, não é para poder dar destaque, porque se nós estivermos aqui e a gente não tiver o coração de servo, a gente está perdendo tempo e estamos nos enganando a nós mesmos. Entende? Então você entende o seguinte: todos nós que estamos aqui, desde o irmão Francisco lá fora, da Jaqueline ali na secretaria, do irmão que toca aqui, do irmão que canta aqui, do irmão que prega aqui, todos são servos de Deus, conservos de Jesus. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos servos de Deus. A glória é dele e não nossa, para a glória do seu nome. Amém?